sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. E hoje nós vamos continuar falando um pouquinho acerca da formação e direção de grupos. É o capítulo 10º da obra No Invisível, e ele vai falando sobre esse cuidado na escolha dos colaboradores, dos componentes de um grupo. E é bom a gente pensar, porque às vezes pode parecer que está havendo bullying, né? Que está havendo seleção, que está havendo... E muitas vezes, até pelas dificuldades humanas, essas questões podem ser recorrentes, podem acontecer. Mas é muito bom a gente observar, por exemplo, a experiência de Kardec. Ele experimentou, ele trabalhou com um grupo. A Sociedade Parisiense dos Espíritas foi um grupo, uma sociedade já elaborada. Mas antes disso, ele ia a reuniões e ele observava, ele tinha um critério. Leon Denis também trabalhou com um grupo, teve critério, e pessoas assim, com um codificador, que é inegável, mas companheiros que trazem uma experiência séria, consistente. Lembramos-nos de Lamartine Palhano Júnior também, com esse trabalho, a nossa querida Terezinha Oliveira e alguns outros, né, que trazem essa experiência de grupo, de tarefa mediúnica. Então, Leon Denis nos fala assim: se é bom escolher com cuidado os seus colaboradores, todavia, é preciso não levar as coisas ao extremo e se mostrar muito exclusivista, porque aí a gente quer o quê? Aquele grupo ideal. O grupo ideal, os trabalhadores ideais, e a gente começa a ser extremamente seletivo, e aí é o perigo, porque aí vão ser as pessoas que estão dentro do meu padrão. E o nosso padrão, gente, é extremamente variável. O que caracteriza a gente enquanto espírito imperfeito é essa variabilidade de opiniões, de visões, graças a Deus, porque a gente vai evoluindo e a evolução pressupõe uma mudança, pressupõe um amadurecimento de conceitos, pressupõe um amadurecimento intelectual, e aí nesse caso é intelecto moral, e isso vai fazer com que aquilo que era extremamente válido no momento, no outro momento, já está relativizado, já não é a grande importância, né? Então ele fala que é preciso então levar as coisas ao extremo e não se mostrar tão exclusivista, né? E ele começa: com o auxílio do alto e a assistência dos espíritos guias, as discordâncias que reinam no início de alguns círculos podem se atenuar e dar lugar à homogeneidade. Então, é algo que a gente às vezes esquece. Porque muitas vezes eu quero resolver as coisas pela vertente simplesmente intelectual. E eu esqueço que o trabalho é espírita. Se o trabalho é espírita, tem os guias, tem o auxílio do alto. E embora, se eu tiver um bom estudo, se eu tiver bom senso, eu vou observar que não é só o trabalho espírita que tem esse auxílio. O próprio trabalho profissional, o trabalho no dia a dia, tudo tem essa intervenção espiritual. Mas é que no dia a dia a gente fica distraído acerca dessa intervenção. E que, num certo modo, até é bom, porque faz com que a gente seja mais livre, desculpe a redundância, em usar o livre-arbítrio, né? Que a gente tenha um tanto de espontaneidade, e aí em erros e acertos a gente vai ajeitando as experiências para chegarmos a boas conclusões, termos o aprendizado mesmo proporcionado pelo processo encarnatório. E Leon Denis vai nos trazer uma mensagem, uma comunicação mediúnica que ele recebeu no próprio grupo que ele fazia parte, né? E eu vou ler para todos. Estais em contato cotidiano com quantidades de pessoas que fatalmente agem sobre vós, como agis sobre elas.
Essas ações e essas reações são necessárias, pois sem elas, o progresso não poderia se efetuar. Crede no nosso socorro constante, na nossa presença afetuosa junto de vós. É no vosso amor que sorvemos a força para ficar junto daqueles que nos amam, seus guias, seus protetores devotados. Imitai-nos, expulsai qualquer pensamento ciumento ou malévolo, aprendei a vos sacrificar, a viver e a trabalhar em comum. Não vos poupeis, isto é, não temais as perturbações que podem resultar de certas relações com vossos semelhantes. Elas vos acarretam uma diminuição de gozos, sem dúvida. Porém, essas relações constituem a lei da humanidade. Não deveis viver como egoístas, mas fazer os outros participarem dos vossos próprios bens. Então aqui, ele está estimulando a lei da sociedade para a gente não achar que o nosso rigorismo, né, é a perfeição. Para a gente até estabelecer a consciência do trabalho como instrumento, né, como instrumento de adiantamento, como instrumento de melhoria, como instrumento de entendimento. A gente vai tendo essa visão. E aí ele fala do contato cotidiano com pessoas, né? E essa interação que existe entre as pessoas. Isso é uma necessidade. Aí vamos pensar na lei de sociedade. A questão do convívio com o outro, sabendo que o outro é diferente, e na consciência de que também somos de individualidades, faz com que desenvolvamos a observação e também a habilidade da convivência. Isto é muito interessante. E aí ele vai falando do socorro dos espíritos e superiores, né? E com a presença afetuosa junto a nós. Por quê? Ele diz, é no vosso amor que sorvemos a força para ficar junto daquele que nos amam, seus guias, seus protetores devotados. Então, é nesse comportamento nosso, amoroso, nesse comportamento nosso, dentro da lei, que os próprios espíritos, eles encontram a força e a referência para se relacionar com os nossos guias. São referências, gente. A gente já sai daquele pensamento mágico que porque é espírito, sabe de tudo e pode tudo. A gente vai abandonando essa ideia e já vai começando a perceber que entre eles há uma lei de sociedade. Eu vou trazer um exemplo. Em determinado momento, alguém está com uma dificuldade muito grande. E aí, os amigos espirituais daquela pessoa não conseguem chegar perto dela porque ela está enovelada junto àquela rede de problemas, de dificuldades. Mas algum de nós é amigo dessa pessoa. E aí vem uma vontade de entrar em contato, ou de ligar, ou de falar, uma questão assim. E a gente obedece essa vontade, achando que é por um impulso próprio. E quando se liga, a pessoa fala da sua dor, da sua dificuldade, da sua indecisão, e ali é uma troca. E é interessante que às vezes nessa troca, a resposta é algo além daquilo que eu conheço dela, e até daquilo que eu conheço do assunto. O que houve ali? Uma relação. Uma relação com os amigos espirituais, os guias espirituais, os protetores espirituais daquele companheiro. Muitas vezes, os nossos protetores, vamos dizer assim, não se conhecem tanto. Mas a partir dali, entre eles também, vai começar a haver o estabelecimento de uma relação. Olha que interessante, Luzia. E olha como é que vai ampliando essa rede de solidariedade. Porque não é só com aquele específico que pediu auxílio, tem outros também. Não acontece assim? A gente vai muitas vezes a um lugar para falar com alguém, conhecendo alguém. Daqui a pouco a gente conhece mais outras pessoas e às vezes até, gente, é interessante isso, a relação com as outras pessoas fica assim, mais profunda do que aquele alguém. Aquele alguém serviu só de link para que a gente pudesse ampliar
a nossa rede de amizade, a nossa rede de relacionamento, né? De compreensão, até descobrindo interesses comuns, situações importantes na continuidade do nosso processo encarnatório, do nosso viver. Então, ele fala, né? Agora, essa convivência, aliás, nenhuma convivência é tão fácil, por quê? Porque ela vai exigir que alguém ceda, se é que quer continuar a conviver. E quando ele fala não seres egoístas, é porque, muitas vezes por egoísmo, se alguém me contraria, eu não quero mais. Eu conversava com alguém que tinha um carinho, uma consideração muito grande com uma outra pessoa. Mas essa outra pessoa tomou na vida uma resolução que não é a mesma da cabeça dessa outra. E aí a pessoa já falou, já começou a acusar. Quer dizer, é um comportamento infantil. É o comportamento da criança mimada. Eu não posso ser contrariada em nada, porque se me contrariar, virou inimigo. É um comportamento infantil e altamente limitador. Porque vamos pensar quando Jesus fala sobre aproveitar a melhor parte do outro. E vamos pensar nessa mensagem quando o Espírito fala desse amor, dessa possibilidade de contato entre nós, que faz com que eles se mantenham, se sustentem e se intercambiem com os nossos protetores nos nossos dias. E aí ele fala, né? Não vos poupeis, isto é, não temais as perturbações que podem resultar de certas relações com os seus semelhantes. E que perturbações é essa? Contrariedade, porque há uma frase de Emmanuel que eu acho belíssima, ele fala assim: a experiência é o que é, nossos companheiros são o que são. Então, isso pode dar contrariedade? Pode, né, gente? Pode. A gente não tem, às vezes, até determinadas dores. Naquele momento que você vê que é preterido, que você vê que não é tão aceito, isso dá, sim, a dorzinha de espírito imperfeito. Mas isso não vai fazer com que se jogue fora todo um histórico de amizade, todo um histórico de benefícios, todo um histórico de relacionamento, de aprendizado que a gente teve com aquela pessoa, né? Então, perturbações com os semelhantes podem ocorrer e ocorrem principalmente nos relacionamentos sinceros, em que o outro se sente com liberdade de ser como ele é, falar o que ele pensa, né? E muitas vezes nem sempre isso passa no limite da educação. E aí é como o Denis fala, ela vos acarreta uma diminuição de gozo, sem dúvida. Por quê? Porque a gente, na verdade, quer amar, quer ser amado, a gente busca concordância. Quando isso não acontece, a gente fica menos feliz, né? A gente fica menos feliz. Mas essas relações é a lei da humanidade, esse aprendizado. E aí ele diz, não deveis viver como egoístas, mas fazer os outros participarem dos vossos próprios bens. E aí o grande exemplo que nós temos nesse episódio é o exemplo do nosso grande amigo, né? O Mestre Jesus. O Mestre Jesus, imagina se ele vivesse como egoísta, aguentando as nossas imperfeições, as nossas incompreensões, as nossas limitações, até dos que estavam mais próximos. Mas ele não teve pudor, né? Ele não teve esse sentimento de ficar só para ele os bens que estavam chegando. Ele compartilhou esses bens com cada um de nós. E isso, gente, é exemplo, ele é nosso guia e modelo. Ele não é alguém para ser idolatrado, mas é a gente pensar assim, se Jesus fez, é muito bom que eu me proponha a fazer, porque esta é a lei e isso vai me fazer feliz. Pode não me fazer feliz agora, mas no futuro o resultado será muito bom. Então, queridos amigos, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós no programa conversando sobre a mediunidade, nesse momento, vendo a obra No Invisível, no seu capítulo 10, que fala sobre a formação e direção de grupos. Estamos, então, estudando esse contato, né, que Leon Denis, que os Espíritos falam na mensagem e que Leon Denis magnificamente traduz nessa obra No Invisível. Continuando, assim nos diz Denis.
Essas instruções traçam, no que concerne à frequência das sessões, nossa linha de conduta, a similitude nos gostos, as afinidades que criam entre os homens, as condições sociais e a cultura de espírito influirão necessariamente, numa certa medida, na constituição dos grupos. Porém, por mais elevado que esteja na escala social, um adepto não deve menosprezar as reuniões populares, nem se incomodar com a falta de instrução ou de educação daqueles que as compõem. Os intelectuais provarão sua superioridade associando-se ao trabalho dos grupos operários, esforçando-se para colocar ao alcance dos seus irmãos menos favorecidos seus conhecimentos e suas apreciações. É sobretudo nas associações espíritas que a fusão das classes deve se realizar. E é interessante que ainda há pouco nós saímos de uma reunião, programa gravado, que nós tivemos no Leon Denis para os diretores de reuniões públicas. E nós falávamos sobre a apresentação de companheiros, principalmente de visitantes, que chegam à casa para fazer um estudo. Então, qual é a apresentação, né? É a casa espírita que ele pertence, o trabalho que a casa realiza, ou que ele realiza na casa, e a gente fugir à questão dos títulos acadêmicos, porque dentro da casa espírita ali, nós somos irmãos, né? Vamos trocando. Na verdade, o título acadêmico serve para a sua vida profissional, para o seu currículo, mas dentro da casa espírita, a gente está ali como irmãos. E é essa troca que faz com que não tenhamos preconceitos nos estudos. Principalmente o estudo das obras básicas, né? Por exemplo, mas como é que vai poder estudar a Gênese se o fulano não sabe física, não sabe química, não sabe geologia? Não é por aí não, gente, vamos estudar. Agora a questão é o instrutor saber explicar. Então, a Denis falando da nossa possibilidade, aí é um trabalho de maleabilidade, de conviver com diferentes culturas, com diferentes entendimentos, né? Com diferentes pontos de vista, com diferentes formas de ver a vida. Isso aí vai dar para o médium uma riqueza, porque ele vai colocando no seu repertório e no momento em que o espírito chega, o espírito vai encontrar nele uma forma de acolhimento, uma forma de interpretação daquela mensagem. Enquanto, se o intelectual ele vive só no meio acadêmico, o repertório que ele vai ter para apresentar no momento de uma comunicação mediúnica vai ser dificultado. É claro que muitas vezes ele traz de outras vidas, de outras vivências, essa questão da classe operária, tudo isso. Ele pode trazer isso, não é problema. Mas vai ter um acesso muito mais difícil do que se ele, durante a vida, né, ele trabalhar essa questão da comunicabilidade com diferentes culturas, com diferentes modos de pensar, gente. Às vezes ficar preso a um grupo em que o modo de pensar é único, isso dá uma limitação até intelectual na resolução de problemas. Porque todos nós seremos defrontados por situações que muitas vezes aquela criatura que tem uma experiência diversificada, diferenciada da nossa, ela terá uma forma de resolver, ela terá uma forma de solucionar bem prática, bem eficiente. E a troca proporciona isso. Até assim, muitas vezes eu não posso resolver, mas o outro pode até me ajudar, até quem sabe muitas vezes resolvendo, como a gente fala vulgarmente, dando uma mãozinha. Então ele fala, né, gente, que nas associações espíritas, que a fusão de classes deve se realizar. E a gente observa que toda vez, né, em que no movimento espírita se tentou fazer essa divisão, as coisas não deram certo. Porque, na verdade, não é a proposta do plano espiritual a gente se separar, né? A proposta da própria vinda de Jesus é a gente se unir.
e se unir na compreensão que a doutrina nos traz, que somos individualidades. Cada um de nós tem um jeito, cada um de nós tem uma visão, cada um de nós tem um ponto evolutivo, né? Ou uma linha de organização, de acúmulo de experiências. Então é nessa troca que o progresso se efetua. E aí, continua Denis nos falando, o Espiritismo nolo demonstra. Nossas vantagens sociais são passageiras. O progresso, a educação do espírito, os chamam a nascer e renascer sucessivamente nas condições as mais diversas da vida, a fim de aí adquirir os méritos inerentes a esses meios. Então, é essa questão, né, gente? É a vantagem social. Então, a aquisição da intelectualidade é algo passageiro. Quer dizer, a experiência fica, é claro. Mas o poder usar o conhecimento é algo passageiro, é algo transitório. Nessa encarnação eu posso estar usando, desfrutando mais da minha vida acadêmica, dos conhecimentos, dos meus títulos. Mas eu posso vir numa outra encarnação com uma limitação mental, por exemplo. Em que aquilo que eu sei eu não vou perder, mas eu não vou ter como exteriorizar aquele conhecimento. Vir com o cérebro defeituoso, vir com uma dificuldade de locomoção. Se nesse momento eu faço, mas eu sou alguém que tem um desempenho muito bom, meu desempenho físico, corporal é muito bom. E se eu vier com uma deficiência, como é que vai ser? Então, quando eu penso na vantagem social como instrumento de poder, com toda certeza, né, gente, eu estou ignorando a questão da reencarnação. Como poderá ser o meu futuro? E o meu futuro será de acordo com aquilo que eu estou usando no meu presente. E até observando que aquilo que eu estou tendo, desfrutando no meu presente, pode ser até uma oportunidade para que na hora da minha grande prova, né, do meu grande testemunho, daquele meu grande débito diante da lei, eu estar fortalecido para conseguir resgatar aquilo, né? Então, a doutrina faz sobressair, com o poder de uma lógica que nenhuma outra doutrina possui, a fraternidade e a solidariedade das almas, que decorrem de sua origem e de suas finalidades comuns. Então, eu começo a ver o outro como irmão. Mas nessa encarnação ele é analfabeto. Nessa encarnação ele tem dificuldade de entender. Nessa encarnação ele é isso e aquilo. Nessa encarnação, mas eu não sei quem é aquela alma. Eu só sei que ele é filho de Deus e só sei que ninguém se aproxima do outro por acaso, né? A gente está estudando aí mecanismo da mediunidade, a questão do raio mental, da onda mental. Então, se aquela pessoa, aquele espírito está no meu caminho, é que eu tenho alguma coisa a aprender com ele e posso ter também alguma coisa a passar para ele. A questão é, como é que isso vai ser passado? E a nossa origem é comum. Todo mundo, todos nós fomos criados simples e ignorantes. E a finalidade é a mesma, gente. As vantagens sociais, elas só existem para servir de instrumento para o nosso progresso, para o nosso aperfeiçoamento. É aquilo que Paulo de Tarso lindamente fala. Semeia-se corpo material, ressuscita-se corpo espiritual, né? Então esse entendimento de quem somos nós, da nossa origem, da nossa destinação, ele seria assim uma régua para a gente começar a partir daí a se ver como irmão, né? E olhar principalmente nas sociedades espíritas a oportunidade dessa grande troca, desta grande alegria que é o compartilhamento, que é a fraternidade. Nós viemos de uma casa espírita, o núcleo espírita Pedro e Paulo, em que o irmão Walter falava assim: a fraternidade é o esteio da paz. Então, realmente, né, meus amigos, em qualquer situação da vida, se a gente aprender a ser mais fraterno, a gente vai ter paz, porque a fraternidade vai gerar o respeito às diferenças, né? A fraternidade vai gerar o olhar para o outro, observando como filho de Deus, a vermos o tempo do outro. A fraternidade vai fazer até que a gente consiga fazer o que Jesus falou, observar a melhor parte
que o outro tem. Né? E observar também a nossa melhor parte. Observar também aquilo que Jung chama o nosso lado sombra. E ter a confiança absoluta no projeto de Deus, né? Que tudo vai melhorar, que a gente está crescendo, que os instrumentos estão nos sendo dados e que a hora da agora, o momento da agora, é aproveitarmos. Aproveitar é a palavra de ordem. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.